Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos aqui de volta para o nosso encontro semanal, dessa vez para falar sobre os tesouros do MAB. Aqui você sabe, nós sempre apresentamos a riqueza de artefatos arqueológicos que está na coleção do MAB e que ajudam a contar a história da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a tragédia de Jerusalém. E eu sei que você talvez abriu esse vídeo para querer saber que tragédia, aconteceu alguma coisa lá em Jerusalém, um novo ataque, uma explosão, uma nova guerra, o que aconteceu? Na verdade, eu estou falando de uma tragédia do passado, que foi predita por Jesus nos evangelhos, que aconteceu no ano 70 e que deixou marcas indeléveis na história daquele povo, como, por exemplo, a destruição do segundo templo, a destruição da cidade de Jerusalém, a expulsão dos judeus da cidade de Jerusalém e assim por diante. E nós temos aqui no nosso museu pelo menos 3 artefatos que fazem parte desse episódio, que ajudam a contar essa história. Mas antes de mostrar esses artefatos, eu quero primeiro ler com vocês uma passagem de Mateus capítulo 24, quando Jesus profetiza com muita dor no coração o que haveria de acontecer com Jerusalém. Eu vou ler para vocês aqui. Mateus capítulo 24, na verdade o correto seria ler primeiro o capítulo 23, porque aqui tem um lamento de Jesus sobre Jerusalém. Mateus capítulo 23, versículo 36. Jesus disse assim: em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então ele estava falando de tragédias que iam acometer aquela geração que vivia em seu tempo. Então ele não estava falando necessariamente do fim do mundo, mas de algo para aqueles dias. E ele continua: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus falou isso sobre Jerusalém, Jesus não falou de maneira panfletária, arrogante, com desdém. Ele falou com dor no coração. Isso é uma coisa muito importante e sensível de ser apresentada. Por quê? Porque a maneira como eu conduzir esse vídeo pode dar um tom antissemita, que muitas pessoas acabam dando. Aquela ideia de rechaço aos judeus, de condenar os judeus por deicídio, eles mataram o Filho de Deus, judeu não presta. Durante a Idade Média, muitos judeus foram perseguidos, mortos, escravizados, punidos, andando de campo em campo sem ter um país para eles, porque eram amaldiçoados por todos. O mundo cristão, que deveria reconhecer no judaísmo as origens do cristianismo, acabou rompendo com o judaísmo, assumindo práticas que nem eram tão judaicas, que nem tinham a ver com o Antigo Testamento. Então houve sim muita perseguição aos judeus, muito ódio aos judeus, e a gente chama isso de antissemitismo, que aliás está em voga em muitos países da Europa atualmente. Porém, se por um lado existe o antissemitismo que devemos combater, condenar e não participar, por outro lado, existe também aquela tendência em ocultar as graves condenações que profetas fizeram aos erros de Israel quando Israel quebrava a aliança com Deus. E para nós cristãos, Jesus Cristo sendo o Messias, também fez mais uma advertência por Israel quebrar a aliança, especialmente a cidade de Jerusalém. Então, mas quando Jesus falava Jerusalém, Jerusalém, primeiro deixe-me falar dessa forma dupla de se referir ao nome de uma pessoa ou de uma cidade. Quando você queria dar uma ênfase ou falar algo muito importante ou repreender, você repetia o nome da pessoa 2 vezes. Por isso Jesus falou, por exemplo, vou dar um exemplo, quando Jesus queria dizer uma verdade solene, ele dizia: em verdade te digo. Tá bem? Em verdade, ele repetia 2 vezes, amém, amém. Quando você tem ele falando com Simão Pedro, ele fala: Simão, Simão. 2 vezes. E aqui também quando ele fala de Jerusalém, 2 vezes. Ah, Jerusalém, Jerusalém.
sabe? É como se você desse uma ênfase, a voz fica com um tom mais grave. E Jesus, quando falou dos pecados de Jerusalém, repito, ele falou com dor no seu coração, com embargo na sua voz. O embargo semelhante ao de uma mãe que vê o filho na Cracolândia. Imagine essas duas situações. Uma pessoa qualquer do seu bairro comentando de um jovem que viu na Cracolândia. Esse sujeito, que não tem sentimento algum por aquele jovem, vai fazer um comentário do tipo: ah lá, olha o fumador de maconha, olha o drogado, olha o vagabundo, olha lá, tem tirada aqui, não vale nada, escória da sociedade. São esses os comentários que alguém fará a respeito de um jovem na Cracolândia. Agora imagine uma mãe vendo o filho dela na Cracolândia. Ela vai correr lá, vai pegar esse filho e ela vai também falar duro com ele. Por que você está fazendo isso com sua mãe? Você não está vendo o que você está fazendo? Você está acabando com sua vida, você se tornou um drogado. Ela está falando com a mesma veemência do anterior, mas com um sentimento completamente diferente do primeiro. Ela fala com a voz doendo, com a voz embargada, o coração está em trapos de dor, porque ela tem um sentimento envolvido por aquele que quebrou a aliança. É assim que Jesus fala em relação ao seu povo tão querido, em relação à sua cidade tão querida. E, aliás, há até um trocadilho aqui, porque a palavra Jerusalém significa Yerushalayim, a habitação das pazes, a paz celestial, a paz terrena. E aquela cidade da habitação da paz, esse era o sentido do seu nome, não verá a paz por muito tempo. Tanto é que a Bíblia fala que até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém seria pisada por eles. Mas, depois de falar isso, a Bíblia fala que Jesus saiu do templo. Estou lendo agora Mateus capítulo 24, verso 1. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Realmente, as construções do templo eram magníficas. Hoje, quando eu levo grupos a Israel e mostro, por exemplo, as pedras de amarração somente do muro que ficava em torno do complexo ali do pátio do templo, são enormes. Tem uma dessas pedras de calcário que mede 13 metros e 80 centímetros, uma pedra única, sem emenda, pedra de várias toneladas, uma colocada em cima da outra, sem nenhum tipo de cimento. Incrível a construção. Quando eu vejo o tamanho daquelas pedras, pedras de 13 metros, de 7 metros, inteiras, eu entendo a expressão dos discípulos que ficaram admirados com as pedras monumentais do templo, a ponto de comentarem com Jesus: Senhor, essa construção é magnífica. Então, no verso 2, Jesus diz aos discípulos: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquilo deve ter soado como se fosse um grande desencanto para os ouvidos deles, como um murro na boca do estômago. Jesus estava então sentado dessa vez no Monte das Oliveiras. Não sabemos se isso aconteceu no mesmo dia, se foi no dia seguinte, se foi algum tempo depois. O fato é que do templo eles foram para o Monte das Oliveiras, em frente ao templo. E Jesus, quem sabe, sentou ali e ficou contemplando a cidade de Jerusalém lá embaixo. Os discípulos lembraram do que ele havia falado sobre não ficar pedra sobre pedra naquele lugar. Então a Bíblia diz: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus começa a dar vários sinais que iriam acontecer ao longo da história, desde os seus dias até a sua segunda vinda, e ele mesclou sinais escatológicos, isso é, sinais que iam cumprindo em direção ao fim dos tempos, com sinais da destruição imediata de Jerusalém. E ele chegou a dizer, aqui no verso 15, quando vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver no terraço não desça para tirar coisa alguma. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 20, esse abominável da explicação, esse abominável que ele fala aqui da desolação, é explicado por Lucas como sendo exércitos romanos cercando Jerusalém. Ele diz aqui, olha, Lucas capítulo 21, versículo 20.
Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devassidão, ou a sua devastação, corrigindo. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e tudo mais. No ano 70, cumpriu-se essa profecia de Jesus. A devastação de Jerusalém chegou quando o exército romano cercou a cidade. Na verdade, essa destruição do ano 70, ela começa por uma revolução dos judeus ocorrida no ano 66. O ano 66 de nossa era é chamado de o ano das guerras judaicas, quando vários líderes judeus, muitos deles zelotas, que era um grupo do judaísmo acostumado a pegar armas, a querer enfrentar Roma na marra, esse grupo fez um motim, tomaram a cidade de Jerusalém, expulsaram os romanos e ficaram por 4 anos, quase 4 anos, dominando a cidade de Jerusalém. Eles chegaram até a cunhar uma moeda própria para não usar a moeda de Jerusalém. E essa moeda que eles usavam tinha o nome Ano Terceiro da Redenção de Sião. E você tem alguns líderes ali, como por exemplo Bar Giora, que foi um dos líderes rebeldes do judaísmo. Então os romanos, no ano 70, mandaram uma milícia para destruir Jerusalém. Essa milícia cercou a cidade. Era a 10ª Legião Fretenses, que estava sob o comando do general Vespasiano. E Vespasiano, quando cercou a cidade, muitos ficaram nas muralhas esperando o que ia acontecer. Os líderes disseram, não tenham medo. Os romanos jamais conseguirão destruir a cidade por 3 motivos. Em primeiro lugar, aqui está o templo do Senhor. Deus não vai deixar que o seu templo seja destruído. Em segundo lugar, há uma promessa de que o Messias viria a esse santuário. O Messias não veio ainda, então esse santuário não pode ser destruído. Ora, na verdade, o Messias já tinha chegado na pessoa de Jesus de Nazaré, mas como eles não reconheceram Jesus como Cristo, o Messias, eles diziam, o Messias ainda não chegou. E em terceiro lugar, eles diziam que Deus daria uma proteção especial à cidade e não deixaria que os inimigos a tomassem. Então todos ficaram ali, até certo ponto, confiantes. De repente, o exército se afastou. Saiu, cercou a cidade, não atacou e afastou. Muitos pensaram que era um sinal de Deus de que a cidade não seria realmente destruída, que ela seria poupada. Na verdade, os romanos haviam saído por outro motivo. É que Vespasiano recebeu uma mensagem de Roma dizendo que ele deveria ser o próximo imperador e que era agora seu dever voltar para a capital do império para sentar-se na cadeira do soberano de Roma. Então, por isso que o exército afastou, e nesse momento que o exército afastou, aqueles que eram seguidores de Jesus de Nazaré entenderam aqui o sinal que Jesus havia dado. Lembra que ele falou do abominável, da desolação de que falou o profeta Daniel? Porque ali você tinha várias bandeiras romanas com o símbolo da águia romana. E não somente a águia, havia um símbolo também da 10ª Legião Fretenses, que era a abominação aos judeus. A 10ª Legião Fretenses tinha como símbolo um porco. Inclusive eu tenho aqui um porquinho pequeno de bronze, que você está vendo na minha mão, e esse porco era um souvenir, algo que pertencia a algum soldado, algum centurião romano da época. Eles gostavam de ostentar o porco como seu símbolo. E a 10ª Legião Fretenses tinha não apenas o porco, como também um barco como símbolo daquela legião. O barco, até que tudo bem, mas o porco era uma afronta ao judaísmo. Então você imagina várias insígnias com a águia romana, com o barco da 10ª Legião Fretenses, que era uma legião que combatia em alto mar principalmente, e com porcos desenhados. Ali, em frente ao templo, era o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel e foi citado por Jesus. E Lucas explica que esse abominável da desolação era Jerusalém cercada de exércitos. Mas eles lembraram, os seguidores de Jesus, que ele havia dito, quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, fujam da cidade e quem estiver fora não volte para ela. Quando o exército cercou a cidade e depois afastou,
os cristãos entenderam, é o sinal, vamos fugir da cidade. E muitos deles foram para Antioquia, outros para a cidade de Pela. E, portanto, eles não morreram na chacina que ocorreu depois, no genocídio. Porque pouco tempo depois, os romanos voltaram, dessa vez liderados por Tito, e cercaram a cidade. Aí a destruição começou. Tito, a princípio, tinha ordens expressas para não destruir o templo nem a cidade de Jerusalém. Porém, boatos de que havia ouro nos alicerces do templo acabou rolando em meio aos soldados, e numa briga qualquer lá, que o fogo começou a pegar no santuário, aproveitaram aquele momento de caos, invadiram a cidade e destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo. Muitos judeus morreram de maneira terrível ali. Mulheres devoraram seus próprios filhos. Homens brigavam, às vezes, até a morte por um pedaço de carne. E quem conta em detalhes, assim, muito vívidos e, ao mesmo tempo, cruéis, essa cena é Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século que viu pessoalmente a destruição de Jerusalém. E quando Jerusalém foi consumida pelo fogo e pela destruição, e no templo realmente não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada, os discípulos de Jesus se lembraram do prognóstico do Senhor. Eu tenho aqui uma moeda romana que foi cunhada por Vespasiano. Eu vou mostrar para vocês aqui o rosto de Vespasiano assim que ele assumiu o trono de Roma. Então esse aí é o Vespasiano, aquele que chegou com a 10ª Legião Fretenses para destruir a cidade de Jerusalém. Essa moeda foi cunhada pelos romanos para comemorar a destruição da capital dos judeus. E do outro lado aqui, você tem justamente uma mulher sentada embaixo de uma palmeira e um homem também atrás da mulher na palmeira, e escrita em latim você tem uma frase que diz Iudea capta, traduzindo, Judeia capturada. A mulher sentada debaixo dessa árvore, que seria provavelmente uma tamareira, a mulher está chorando copiosamente. Essa mulher representa Jerusalém, a destruição dos judeus, a humilhação dos judeus. Imagine a que ponto chegou a crueldade dos romanos. Cunharam uma moeda para comemorar a destruição de vidas. E para evitar que os judeus voltassem e reconstruíssem Jerusalém depois da sua destruição, os romanos ainda tomaram outra decisão. Pegaram vários guardas, vários soldados ali das milícias da 10ª Legião Fretenses, e eles acamparam em Jerusalém e nos escombros da cidade fizeram casas para si, tornando Jerusalém uma fortaleza romana para que os judeus não voltassem a morar ali. Depois de algum tempo, Jerusalém até mudou o seu nome para Aelia Capitolina, em homenagem a um templo pagão que foi construído ali em Jerusalém para honrar e para adorar o deus Marte. Depois veio, mais à frente, em 132 da nossa era, o imperador Adriano e novamente provocou outro genocídio dos judeus. Mas na época do ano 70, quando os soldados romanos construíram casas em Jerusalém, eles colocaram no telhado dessas casas tégulas como esta. São telhas, essa aqui está partida, nós não conseguimos ainda adquirir uma telha inteira, eu só tenho essa aqui partida, onde você vê restos da inscrição latina 10ª Legião Fretenses, tá certo? Aqui havia um carimbo romano mostrando que essa era uma telha das muitas que cobriam as casas daqueles soldados e oficiais romanos. Ou seja, essa telha testemunhou a destruição da cidade, o cumprimento da profecia de Cristo. Essa moeda andou nas mãos de muitos cidadãos de Roma que ouviram falar da destruição da cidade sagrada dos judeus. E esse porquinho talvez pertenceu a algum dos soldados que participou da destruição da cidade santa. Tudo isso aqui faz parte da história dos hebreus, da história bíblica. Mas a história não termina aqui. Roma passou, mas a fé em Deus, no mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, está conosco até hoje. E é por essa fé que nós seguimos a nossa vida. E é a fé nessas profecias que nos dá certeza. Se a Bíblia acertou
quanto ao passado, ela certamente acertará quanto ao presente e ao futuro. E nessa mesma profecia, em que Jesus disse que Jerusalém seria destruída, ele também afirmou que em breve voltaria para buscar o seu povo, para levar-nos às alturas, ao seu reino, com grande poder e glória. Veja o que diz aqui a continuidade do oráculo de Cristo. Mateus capítulo 24, versos 29 em diante. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Eu estou esperando por esse dia, o dia da volta de Jesus. E enquanto esse dia não chega, eu sigo confiante de que a profecia acertará mais uma vez. Afinal de contas, ela não errou no passado. Por que erraria no presente? Que Deus abençoe sua vida. Se você gosta desse conteúdo, eu quero dar um presente para você. Depois eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e você pode acessar esse link e receber de presente um e-book sobre Tesouros do MAB, para você conhecer um pouco mais do acervo arqueológico que nós temos aqui, tá certo? E eu estou aguardando também a sua visita. Um grande abraço para você e sua família e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.